Que alegria, meus irmãos, minhas irmãs, voltarmos a viver este amor, este serviço, mas também este momento de comunhão com a nossa Igreja pelo mundo. Estamos com vocês, conhecendo, aprofundando, mas ao mesmo tempo louvando a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs que vivem no Paquistão. Hoje, aprofundando bem mais o que é ser um cristão, o que é viver este amor a Cristo, o que é testemunhar, o que é ser uma testemunha. A testemunha é aquela que tem uma intimidade, mas que também anuncia o fruto desta intimidade com Cristo, que é a convicção. Então eu convido vocês para permanecerem neste momento e juntos refletirmos a importância de testemunharmos verdadeiramente a Cristo. Conto com você neste aprofundamento. A comunidade cristã está espalhada por toda a província, mas se olharmos para a cidade de Lahore, Johannabad é uma das comunidades cristãs mais densamente povoadas. Meu nome é Teresa e eu vivo em Johannabad. Nós vivemos aqui desde que tudo aconteceu, e então a organização da igreja que ficou com o nosso caso nos deu essa casa para morarmos. Aquele lado é cristão e aquele lado é muçulmano. Por isso, mesmo quando eu vou lá, esse lado me assusta. As pessoas nos veem e nos evitam. É, porque nós tínhamos esse problema. As pessoas sabem que o nosso pai queimou o Alcorão. O nome do meu marido é Joseph Mazi. Ele foi acusado de atear fogo ao Alcorão. Foi acusado quando vivíamos no outro distrito. E isso foi em 2005. Em primeiro lugar, sempre que eles conseguem qualquer informação sobre esse tipo de incidente, prendem logo a pessoa. E nunca, jamais, seguem os parâmetros adequados de investigação. O meu marido, ele passou 3 meses na prisão. E durante esses 3 meses, não sabíamos onde ele estava. E aí, 20 dias depois, o meu cunhado se encontrou com o meu marido. E era uma situação muito difícil, porque a polícia tratou ele de forma muito desumana. Ele sofreu muitas torturas sob custódia policial. Ele ficou pendurado e ficou muito machucado. E depois do que aconteceu, a organização nos trouxe aqui para esse lugar em que nós estamos agora. Havia rumores de que se algum membro da família viesse morar aqui, seria morto em nome de Deus e em nome do Islã. Sou cristã e serei pelo resto da minha vida. Jesus Cristo sacrificou-se por nós, por que não eu? Jesus Cristo sacrificou-se por nós, por que nós não nos sacrificamos por ele? A lei da blasfêmia é utilizada como instrumento político de domínio. Portanto, se você é cristão ou Hamadi, ou por vezes mesmo muçulmano, posso apontar para você e dizer: você blasfemou contra o santo profeta. E então, talvez uma multidão cerque você e pode te linchar. Eles atacam a família, eles atacam aqueles bairros também, assim, a vítima sofre, a família sofre e por vezes toda a comunidade também acaba sofrendo. Isso é falta de segurança. Eu até já vi pessoas mortas com as mãos nas mãos da polícia. Houve um duplo atentado em 2 igrejas de Johannabad no ano de 2015. Foram 2 homens-bomba simultaneamente. Eles atacaram ambas as igrejas. Assim, na nossa igreja morreram 2 pessoas e na outra igreja morreram mais de 70 pessoas. Neste último ano, esta igreja sofreu muito e o nosso povo sente que está sofrendo com Cristo e a sua fé
é cada vez mais forte. Graças a Deus que, desde a explosão, muitas pessoas vêm aqui. Nesta igreja, celebramos 3 missas e na primeira missa participam diariamente mais de 4.000 pessoas. As bases das acusações aqui são muito fracas, vagas e não estão de acordo com as leis, porque elas são feitas na sua maioria por pessoas sem formação que não têm qualquer ideia do tipo de caso que estão lidando. Estão colocando pessoas propositalmente, intencionalmente atrás das grades e sempre que pedimos mais informações dizem não, o processo de investigação está em curso, não podemos dar mais nenhuma informação. No caso da Asia Bibi, ela ficou na prisão durante mais de 9 anos. Do mesmo modo, há muitas outras vítimas acusadas de blasfêmia que estão na prisão há mais de 7 anos, 4 anos, 5 anos, porque o caso simplesmente continua e não é afiançável, por isso continuam na prisão. Eu também estou sob ameaça há 10 meses e também não posso ir aos meus gabinetes. Estou dando aconselhamento a 6 casos de blasfêmia e em 2 casos muito antigos no Supremo Tribunal. Estive envolvido no caso da Asia Bibi desde o início, em 2009. E na sua libertação, também estivemos no Supremo Tribunal para acompanhar o caso. Foi uma situação muito difícil que acompanhamos de perto. Os meus amigos aqui não querem que eu vá para o tribunal, porque a ameaça que eles fizeram é tão, mas tão grave que não é fácil de enfrentar. É difícil, porque se não tivermos paz de espírito, como podemos nos defender neste tipo de caso? Nós somos constantemente atacados. E é por isso que é tão, mas tão difícil para nós enfrentar esse tipo de coisa. Houve também um ataque em 2013 na Joseph Colony, em Lahore, onde mais de 116 casas foram incendiadas e queimadas. Este ataque também foi provocado pelo fato de um dos membros daquele bairro ter sido acusado de blasfêmia e depois a multidão apareceu e atacou. O meu nome é Sabar Masih. Eu trabalho numa fábrica de automóveis. Essa é uma zona industrial e estamos rodeados de negociantes de ferro. Eu vivo aqui desde que eu nasci, tenho 32 anos. Mesmo antes disso, o governo reservou essa área para nossa comunidade. A nossa situação aqui não é nada fácil. Há 2 igrejas na nossa colônia e 2 igrejas domésticas. Cada igreja tinha pelo menos 200 Bíblias e todas elas foram queimadas. É esse tipo de coisa que nós enfrentamos por aqui. Segundo os muçulmanos, o meu irmão blasfemou numa quarta-feira em 2013. Foi disso que acusaram ele. Quando levaram meu irmão para a delegacia de polícia, ele foi detido e enviado para a prisão. E foi então que eles começaram a arrombar as portas das nossas casas e a danificar todos os nossos bens. A polícia pediu que evacuássemos as nossas casas porque a nossa vida corria perigo. São regiões com muito ferro. Aqui tem muito ferro. Então é por isso que eles atacam as pessoas para tomar suas propriedades. Eu passo a maior parte do meu tempo com muçulmanos. Nós discutimos frequentemente porque eles querem que eu me converta ao Islã. Nós até que nos damos bem, mas quando os meus colegas de trabalho comem ou bebem, eles não querem usar o mesmo prato que eu. Então, é isso. Se os cristãos não forem ouvidos, haverá anarquia no país. A minha fé é muito importante para mim. Jesus está no meu sangue.
eu fui comprar leite porque não havia ninguém em casa. Nagini, a irmã de Sabten, me telefonou e aí eu fui com ela na casa dela. Depois, Nagini fez alguma coisa, mas eu não consigo me lembrar o quê. Fiquei inconsciente e me levaram para outro lugar, mas eu não sei para onde. E aí foi nesse momento que o Sabten abusou de mim. Algum imã foi chamado à casa deles para realizar o casamento? Não, eu fui levada para o gabinete de um advogado. E como é que obrigaram você a se converter ao Islã? O pai do Sabten estava sempre me ameaçando de que ia machucar o meu irmão mais novo. Então eu fui obrigada a assinar uma folha de papel em branco. Mas eu não sabia o que eles queriam fazer com aquele papel de verdade, qual que era a intenção deles com aquilo. Quando me levaram para Faisalabad de carro, paramos na cidade de Ferozputwa. Eu saí do carro e fui ao banheiro. E depois eu lembrei do número de telefone do meu pai e eu liguei para ele. Depois eles me levaram à polícia e me apresentaram às autoridades. Então, como os meus pais são cristãos, eu também sou cristã e eu me sinto cristã, eu fui criada assim. A maioria das moças sequestradas e depois forçadas a se converter e se casar, todas elas eram hindus e também cristãs. E nós temos esses números, até porque nós temos documentado isso, existem mais de 700 casos. O problema é que, às vezes, é difícil de distinguir e... Exatamente isso, porque há muito medo, até nos tribunais. Quando as moças vão ao tribunal, são pressionadas pela outra parte e então dizem assim: eu me converti a essa religião de livre vontade. Porque a maioria das meninas são de famílias pobres. Elas são sequestradas e depois dizem que se converteram a uma nova religião. O que se pode dizer? Apesar de ataques às igrejas, atentados à bomba, ataques terroristas, verá que no próximo domingo a igreja estará cheia. O nosso evangelho e Jesus dizem: por causa do meu nome sofrerás. Sede fortes e da próxima vez perdoai-lhes e nada acontecerá. Só que a fé dos nossos pais nos ajuda a superar esse sentimento. É claro que, sendo humanos, ficamos feridos e nos perguntamos o porquê todos ficam nos tratando dessa maneira. Nós somos o sal da terra. A comunidade cristã, ou a igreja, tem essa missão e nós queremos continuar a desempenhar o nosso papel e a dar ao nosso país uma visão para o progresso e o bem do Paquistão. Ao mundo eu diria, continue a rezar. Rezem pelos cristãos daqui, que são perseguidos incontáveis vezes e são discriminados, porque mudar de casa e fugir deste país não é a solução. O mundo sente saudades do afeto. Sente saudades de se sentir bem fazendo o bem. E desde 1947 existe uma escola de amor, a ACN. Uma ponte de amor entre os que querem ajudar e os que precisam de ajuda. Em lugares onde os que sofrem não têm mais a quem pedir, a ACN está presente. Nesses lugares em que ainda hoje muitos sofrem fome, escravidão, perseguição, maus tratos e abandono, a ACN ajuda a criar pontes de amor e misericórdia.
Yo no tengo en cuenta lo que dan, sea mucho o poco. Tengo en cuenta el amor con el que lo dan. Acesse o site acn.org.br, faça sua doação e ajude os que mais sofrem. Você já sabe que a ACN ajuda mais de 130 países no mundo inteiro. Mas você sabia que o Brasil é um dos países mais ajudados? É isso mesmo, além do apoio à igreja perseguida, a ACN ajuda muitas realidades onde os cristãos sofrem por miséria e tantas necessidades. E uma dessas grandes necessidades no nosso país, aqui no Brasil, é a falta de material religioso, de catequese e evangelização para tantas pessoas. É por isso que a ACN distribui a Bíblia da Criança, o famoso livrinho da capa vermelha. Através dele, comunidades inteiras têm acesso à Palavra de Deus. Até hoje foram mais de 51 milhões de exemplares distribuídos em todo o mundo. Eu quero contar para vocês como um livro desse, uma Bíblia da Criança, transformou uma comunidade inteira lá no sertão da Bahia, em Caetanos. Preste atenção nesse vídeo. Quando eu era adolescente, eu recebi uma Bíblia da Criança, distribuída por um padre aqui da minha região, de Vitória da Conquista, o padre Aguiar, que distribuía muitas Bíblias da Criança. E eu sempre tive assim uma proximidade de ver a alegria das crianças com essa Bíblia. Eu ganhei algumas caixas de Bíblia e quando fui pastor aqui na região de Caetanos, uma coordenadora veio me dizer: olha, Padre Estevão, há uma região onde há muito alcoolismo, há muito sofrimento, muita gente que passa por problemas psicológicos, por outros sofrimentos, e as crianças lá não têm terço, estão rezando com pedrinhas. A gente chegou debaixo de uma árvore chamada aroeira. Encontramos 5 crianças lá, rezando o terço. Ou seja, a gente encontrou elas em um círculo, sentadinha na terra, no chão, com os montinhos de pedra. E aí eu falei com o Dom Estevão, tem um grupinho de crianças lá naquela comunidade que precisa de assistência. Foi quando ele conseguiu um pacote de terços de plástico, E principalmente no dia que chegou a caixa com a Bíblia da Criança, foi uma emoção, porque a gente só tinha criança na igreja. Para minha surpresa, depois de alguns meses, ela me disse: olha, Padre Estevão, está uma revolução. Porque as crianças começaram a ler a Bíblia da Criança debaixo de uma árvore. Os pais, inclusive alguns que eram até alcoólatras, estão indo todos os dias ou várias vezes na semana. E não demorou muito, eu fui celebrar e com o tempo fiz a primeira comunhão de todas. E fiquei encantado de ver que aquela Bíblia, aquele recado que nós falamos, olha, propague a Bíblia, faça com que essa leitura atinja os corações das crianças e das famílias. Eu vi, assim, a alegria que pôde proporcionar. Hoje é uma das maiores comunidades da região. Viu só? Como com boa vontade, o material certo, o amor de Deus chega a tantos corações. Eu mesmo estive nessa região que vocês conheceram agora e vi de perto como a Bíblia da Criança deu vida a uma comunidade inteira que até hoje distribui a Palavra de Deus. Além da Bíblia da Criança, a ACN apoia com meios de transporte, formação para missionários e dezenas de outros projetos que são um verdadeiro cuidado de Deus com o seu povo. Só está faltando uma coisa para essa história terminar de maneira ainda mais linda: a sua ajuda. Nós precisamos de você para levar Bíblias da Criança para muito mais pessoas e socorrer a igreja que sofre em tantas necessidades. Você pode fazer uma doação agora, através da chave Pix doe@acn.org.br. Ou se preferir ligar para a gente, liga agora, 0800 77 099 27. A sua ajuda pode levar a Palavra de Deus para muitas pessoas. Nós contamos com você. Você pode chegar onde ninguém chegou.
Você pode apresentar o que muitos nunca viram. Você pode mudar o destino dos que sofrem. Você pode fazer parte da ACN. Faça sua doação. Utilize a chave Pix doe@acn.org.br ou ligue para 0800 77 099 27. Da sua casa, você pode ajudar o mundo. Eu creio que muitas expressões do que ouvimos e vimos na vida dos nossos irmãos e irmãs que vivem no Paquistão, que vivem em realidades onde ser cristão não é apenas algo de uma estatística, não é apenas o que a gente poderia até dizer cristão de IBGE, porque muitas e muitas vezes nós podemos assim, numa pesquisa, dizer eu sou cristão, eu sou católico. Não é o que vimos ali. Ser cristão é dizer, se Cristo derramou o seu sangue por mim ou por nós, se Cristo entregou sua vida para que nós pudéssemos ter a salvação, eu também. Eu não vou arredar o pé, eu não vou fugir deste mesmo destino, desta mesma realidade. Isto, de fato, fala profundamente ao nosso coração. Isto é muito importante para que a gente não viva uma fé que eu chamo anêmica. O que seria uma fé anêmica? É uma fé desencorajada, é uma fé sem entusiasmo, é uma fé que com um sopro tudo se apaga. O contrário, nós vimos ali. E ali está também a presença de muitas e muitas pessoas que, mesmo não vivendo naquela realidade, apoiam, conhecem, rezam. E você que está agora nos acompanhando também pode se tornar uma testemunha. Podem ajudar para que este testemunho perdure por tanto tempo. Então, entre em contato conosco através do nosso telefone 0800 77 099 27 ou acesse a nossa página acn.org.br ou faça a sua doação neste momento através da chave Pix doe@acn.org.br. É uma forma de também testemunhar. É uma forma de viver o que a igreja é chamada a ser, uma comunidade de irmãos e irmãs que se ajudam, que se apoiam, para que o Cristo seja também conhecido, amado e proclamado. E é neste sentido que vamos fazer a nossa oração pelo testemunho dos nossos irmãos e irmãs que vivem no Paquistão. Olhai, Senhor, para todos nós, mas olhai também para aquelas comunidades que passam por tanto sofrimento, por tanta dor, tanta perseguição, mas continuam firmes no testemunho e na fidelidade do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos sempre uma igreja do compromisso, uma igreja da intimidade com Cristo, uma igreja do testemunho.